Nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher e mais um dia para fazer a ministração, segunda mensagem do discipulado para pregadores. Esse é um discipulado que nós vamos ter muitas ministrações, não vai ser um discipulado muito sequencial, nós não vamos continuar assim toda semana, mas de tempos em tempos nós vamos visitar esse tema, esse assunto, e nós vamos ministrar sobre a pregação, amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos que eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu venho diante da Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, reunidos na Tua casa, na casa de oração, para poder, Senhor, mais uma vez buscar, Pai amado, as revelações que vêm do Senhor. Pai amado, a Tua palavra diz que em outros tempos o Senhor ocultou os mistérios, mas que aprove ao Senhor revelá-los para os seus pequeninos, para os seus santos. E eis-nos aqui, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Espírito de revelação, que o Senhor possa falar conosco através desse ensinamento, através desse estudo da pregação. E nós Te pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Todo inimigo do Evangelho bata em retirada, e que a Tua presença seja, Senhor, manifestada através da Tua mensagem, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então hoje nós vamos falar aqui a segunda ministração sobre pregação, que é o preparo. Amém? Então, na nossa primeira ministração foi uma introdução para a pregação, e a gente falou muito da questão daqueles que têm um chamado, daqueles que desejam, né? Foi uma mensagem muito inspiradora para nos incentivar a pregar o Evangelho, a sermos pregadores da palavra. Mas hoje nós vamos aqui já adentrar numa outra dimensão de um pouquinho mais prática, né? Que é o preparo. Mas antes disso, eu quero introduzir aqui algumas coisas, e eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, em primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Enquanto você abre, eu quero pontuar que o sermão, né, nós vamos falar muito essa palavra, tá, irmãos? A palavra sermão. Como eu disse, esse não é um curso de homilética, nem de hermenêutica, mas é um curso de formação de pregadores, né, um discipulado para pregadores. Mas nós vamos usar algumas linguagens que na teologia se tornam bem comum nessa área do ensino, né? E a primeira palavra que eu quero colocar aqui é a palavra sermão. Quando você ouvir a palavra sermão, não pense que agora vai vir uma bronca, né? Agora vai vir o sermão, né? Agora vai vir a lição de moral. Não. A palavra sermão é uma palavra que na teologia traz a referência de pregação do Evangelho. Então, quando nós falarmos sermão, é a mesma coisa que falar pregação. Amém? Então, o sermão, irmãos, ele se dedica às almas sedentas que buscam o crescimento espiritual do ouvinte. Amém? Então, o sermão, ele dedica-se às almas sedentas que buscam o crescimento espiritual dos seus ouvintes.
Isso requer um nível elevado de responsabilidade e preparo da parte do pregador. E para alcançar esse objetivo, é necessário uma chamada, amém? Glória a Deus. Então, vamos ler o primeiro versículo aqui, da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Que saudação tremenda do apóstolo Pedro aqui, né? Aqui ele fala, aqui já ele já fala da predestinação, ele já fala aqui da doutrina da Trindade, ele já faz aqui uma evangelização, ele faz aqui uma estrutura já de mensagem só na sua saudação da sua primeira carta. Então aqui Pedro, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que Pedro, ele inicia uma carta que nós poderíamos chamar de sermão escrito, né? É a mesma coisa que um sermão falado, um sermão escrito. Muitos pregadores, como Spurgeon, né? Os seus sermões eles foram escritos, eles foram digitalizados. Spurgeon viveu no século XVI, né? Em 1800 e alguma coisa. Então, naquela época não tinha mídia que tem hoje, né? Não tinha tecnologia, que nem hoje nós estamos aqui gravando a mensagem, amanhã vai estar no YouTube, para quem quiser ouvir, vai poder ter acesso. Nessa época não tinha isso, mas de alguma maneira, os seus ouvintes, naquela época, eles escreviam os seus sermões. E hoje nós temos muitos pastores, tem um pastor que chama Josemar Bessa, que você pode procurar no YouTube, que você vai encontrar o canal dele. Ele faz uma reprodução dos sermões de Spurgeon, e é uma bênção. Charles Haddon Spurgeon é o nome dele, né? Do pregador. E ele é como se ele estivesse lendo, ele lê o sermão, só que ele não é ler, como se ele estivesse pregando, né? Então ele prega em áudio lá, e a gente tem acesso hoje como se fosse o próprio Spurgeon lá pregando a mensagem que ele pregou no século XVI, né? E hoje nós temos aqui algumas tecnologias. Mas Pedro não tinha. E Pedro, quando ele começou a escrever a sua carta, ele já tinha em mente que essa carta seria um sermão, uma pregação que iria alcançar muitas pessoas. Porque ele inicia o seu texto dizendo que ele destina a sua carta. Ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E aí ele começa a citar regiões. Ele diz, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, e todos os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então aqui ele já entende um sermão que seria pregado, né? Seria exposto, essa carta seria lida, e muitas pessoas de diversos lugares ouviriam aquilo que aquele homem de Deus tinha para dizer. Então Pedro, eu entendo aqui que é uma grande referência para a introdução. Puxa, pastor, mas a gente tem Paulo, né? E Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, escreveu as cartas para tantas igrejas, né? E Pedro só escreveu 2 cartinhas, e hoje você está querendo associar o pregador Pedro, ao invés de falar do pregador Paulo, né? Porque existem aqui pelo menos 3 passagens na vida de Pedro
que eu identifiquei aqui como muito importante. 3 aspectos da vida de Pedro que hoje nós podemos tomar como exemplo para um pregador. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos aqui, a título de introdução, falar sobre o pregador Pedro. Então, a primeira passagem que eu gostaria de compartilhar é Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheciam que haviam estado com Jesus. Então, o primeiro aspecto da vida do pregador Pedro é que todo pregador deve estar com Jesus. Porque existem muitos palestrantes, irmãos. Existe até técnicas, né, puxa, agora me fugiu o nome da técnica que é utilizado no discurso em público, né? Paz do Senhor. Mas aqui na área da pregação, né? Nossa, deixa esse carro passar aí que o barulho chegou aqui na igreja, né? Em nome de Jesus está repreendido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, um dia a gente vai ter uma porta de vidro nessa igreja para poder, né, não ser atrapalhado pelos ruídos alheios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, deixa eu retomar aqui. Então, o primeiro aspecto da vida de Pedro que eu gostaria de compartilhar é que o pregador, ele deve estar com Jesus. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor diz que aqueles que viram Pedro e João na Porta Formosa, quando aquele paralítico foi curado, lembra daquela passagem que o paralítico estende a mão pedindo uma esmola para Pedro e João na entrada do templo, e ali eles olham, fixando o olhar neles, no mendigo lá no pedinte, ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E tomando ele pela mão, ele deu um pulo nos seus pés e ele entrou no templo glorificando e foi curado, porque ele era coxo, ele era paralítico. E aí aqui, aqueles que viram isso acontecer, ficaram admirados. Ficaram ali impactados com porque eles sabiam, aqui o texto diz assim: e tendo percebido que eram homens iletrados e doutos, eles se admiraram e reconheciam que haviam estado com Jesus. Então, para ser um pregador da palavra, é necessário o que, irmãos? Estar com Jesus. Não dá para pregar a palavra se você não estiver com Jesus, irmão. Senão, você vai ter pode ser um bom palestrante, mas o pregador, ele não vem no púlpito para dar palestra, tá, irmãos? O pregador, ele vem no púlpito para pregar a palavra de Deus. O segundo aspecto da vida de Pedro está em Mateus capítulo 26, versículo 73. Mateus capítulo 26, versículo 73, que diz assim: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Certamente tu és um dele, porque a tua fala te denuncia. Então aqui o contexto é na prisão de Pedro, na prisão de Jesus, né, em que ali Pedro nega Jesus. Mas o interessante aqui é que aqueles que olharam para Pedro reconheceram que ele falava como Jesus.
Olha que interessante. Diz aqui no Mateus 26, versículo 73, certamente, e disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, ele falava como Jesus. Então, um dos nossos desafios como pregadores da palavra é falar como Jesus. Falar como Jesus, mas pastor, eu nunca ouvi Jesus falando, né? Como que eu vou imitar a voz dele? É isso? Não, irmãos. Nós vamos falar aquilo que Jesus falaria. Então, quando você tiver uma oportunidade de pregar a palavra e você preparar um sermão, você tem que fazer a seguinte pergunta: Jesus pregaria esse sermão? Jesus pregaria essa palavra? E se você responder, sim, ele pregaria, então você estará falando como Jesus. Amém? Glória a Deus. E o terceiro aspecto que um pregador precisa ter, está em Atos capítulo 4, versículo 10, quando a palavra do Senhor diz assim, voltando lá na história do paralítico, né, que foi curado na Porta Formosa, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, olha o que Pedro fala, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui, são diante de vós. Então, ele estava justificando a cura daquele paralítico, dizendo que foi em nome de Jesus. Um pregador, irmãos, seguindo aqui o exemplo de Pedro, ele deve pregar, ele deve falar em nome de Jesus. Então, primeiro, o pregador deve ter estado com Jesus. Segundo, o pregador deve falar como Jesus. E terceiro, o pregador tem que falar em nome de Jesus. Nós jamais devemos tirar o nome de Jesus da nossa pregação. Por mais que você pregue sobre Davi, por mais que você pregue sobre Moisés, por mais que você pregue sobre Elias, você nunca deve tirar Jesus da tua pregação. Pregue em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela tem poder nas nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Então esses são os 3 aspectos da vida de Pedro, as 3 passagens da vida de Pedro, que eu gostaria de colocar aí a título de introdução, para que nós possamos ter como objetivo quando estivermos ministrando a palavra. Então, o mensageiro, irmãos, ele necessita identificar-se com Cristo, conhecer a Cristo de forma especial, ser convertido e ter certeza de uma chamada para o ministério da palavra. O que só é possível para aqueles que assumem essa palavra, essa chamada, né? Porque, que nem eu falei, pregar o evangelho, o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso é um mandamento coletivo para a igreja. É um mandamento coletivo. Sempre que você tiver uma oportunidade para dar um testemunho, para falar de Jesus, você nunca pode recusar, você tem que falar. Fala o que Jesus tem feito na tua vida. Eu costumo dizer que se você não vier nenhum texto na tua mente, para você abrir, se você abrir a Bíblia, folhear a Bíblia e não achar nada, vai para o Salmo 23. Porque o Senhor, Ele sempre será o seu pastor. E nada vai te faltar. Palavra não vai te faltar. Testemunho não vai te faltar. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma mensagem muito simples. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da salvação. Pregar o Evangelho é falar que o homem é um pecador e que Deus se fez carne e habitou entre nós e pagou o preço, morreu na cruz no nosso lugar. Esse é o Evangelho. Não precisa de teologia para pregar o Evangelho. Você não precisa de ser muito letrado para pregar o Evangelho. Quando Jesus ele dá essa ordem, ele fala isso, o Evangelho é isso. O Evangelho é as boas notícias. Meu irmão, você é pecador e você está reprovado diante de Deus e você precisa de Jesus. E Jesus veio para salvar os pecadores.
do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo diz, né? Então, a mensagem do Evangelho é essa, é simples. Mas alguns de nós, nem todos, teremos uma chamada para o ministério da palavra. Geralmente, uma pessoa que tem a chamada para o ministério da palavra, quando ele está muito tempo no banco, ele fica irritado, ele fica inquieto, ele fica, sabe, angustiado, porque a palavra arde no seu coração. Ele ouve os pregadores e ali ele já se coloca no lugar daquele pregador dizendo, olha, pensando, né, consigo mesmo, se eu tivesse pregando essa palavra, eu teria dito isso e aquilo outro. Por quê? Porque a chamada, ela está dentro de nós. Aqueles que são chamados para o ministério da palavra. Ah, pastor, mas eu ainda não senti isso, eu não sei o que é isso, né, ainda estou tão começando. Mas, irmão, você só vai saber quando você tentar. Né? Um pregador, ele só vira um pregador quando ele pregar. Né? Não adianta a gente ficar na sala de aula aprendendo tudo sobre pregação. Né? Você vai poder até ensinar como se prega. Mas se você não pregar, você nunca vai ser um pregador. Então, a chamada da pregação do Evangelho é uma das chamadas mais lindas. Por quê? Porque é o Senhor que nos capacita quando a gente abre a boca. Você já leu, não sei se vocês já leram o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn? É um livro muito bom, viu? Eu aconselho. Tem lá no Querix, se você quiser, é só baixar o e-book lá e você lê, ou baixa o audiobook lá no YouTube. Não sei se eu já postei no YouTube, mas no e-book ele tem lá que eu sei. Bom Dia Espírito Santo. O Benny Hinn, ele conta no seu livro que ele era gago, irmãos. Ele conta que ele era gago. E ele teve uma chamada para a pregação. Deus chamou ele, eu não lembro se ele menciona que ele teve um sonho, ou se o próprio Senhor falou com ele, ou se ele teve uma visão que ele se via pregando num púlpito. Acho que foi um sonho. Ele disse que teve um sonho que ele pregava assim para uma multidão, mas ele era gago, irmãos. E aí teve um dia que Deus preparou todas as coisas, e aí quando ele teve a oportunidade para pregar, que ele subiu no púlpito, que ele pegou um microfone, Deus curou ele da gagueira. Está lá escrito lá no Bom Dia Espírito Santo. Então assim, a capacitação de Deus para o pregador parece que é algo mais especial do que os outros, porque Deus, ele vai te capacitar quando você estiver pregando. Porque o dom da pregação é um dom de inspiração, não é o dom da revelação. Né? É claro que existem mensagens proféticas que Deus vai te dar revelação, mas na maioria das vezes é um dom de inspiração. Deus, ele vai te inspirar, primeiramente a preparar o seu sermão, e depois para você pregar também, expor o seu sermão. Louvado seja o nome do Senhor. A inspiração é algo que flui naturalmente. Quantas inúmeras foram as vezes que eu, pregando a palavra, eu comecei a falar sobre um assunto, a falar ali um conceito, a falar alguma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Né? Eu sempre tenho falado daquele texto de Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz assim: porque sem santificação, segui a paz com todos, e sem a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, não é isso que diz o texto? E eu estava pregando na segunda-feira dessa semana, numa igreja, na Igreja Deus de Israel, fui convidado para pregar lá, e do pastor Antônio, lembra do pastor Antônio que ele veio aqui pregar? Então, eu fui pregar lá, e quando eu estava no finalzinho da mensagem, que eu citei esse texto, para falar da santidade, eu falei algo para a igreja. Eu falei assim: irmãos, porque a graça, né, ela produz a salvação, e a santidade
produz o quê? A comunhão, né? E ali eu cheguei e disse assim, não, na verdade não foi por causa da graça que eu falei isso, eu falei por causa da santidade. Estava falando da santidade. Então, eu peguei as duas palavras de santidade, a palavra em hebraico e a palavra em grego. A palavra em hebraico significa... Não tem aqui, irmã, obrigado. Agora eu tenho o copo do pastor, ó. Glória a Deus. A palavra santidade em hebraico significa separação, lembra? Tipo, consciência de separação. E a palavra no grego é santidade num sentido moral. Então, o que eu falei lá para eles? Eu falei que a santidade é uma consciência e prática, consciência e prática não, como que é? Ixi, agora eu já até esqueci. Tem que ouvir não gravei a mensagem, infelizmente eu não vou poder ouvir. Mas eu só sei que Deus me deu uma revelação ali, na hora que foi assim, encaixou tão perfeitamente que tanto é que eu nem lembro, né, agora, não consegui nem reproduzir para vocês. Né, faz uma semana que aconteceu e eu não consegui reproduzir. Então foi um algo de inspiração de Deus ali no momento. Não foi uma coisa que eu já tinha maturado antes, já tinha pensado, já tinha estudado. Foi algo que Deus me deu ali na hora e que fechou a mensagem com chave de ouro. Então, o que eu quero dizer é que a pregação, ela é um processo de inspiração. Abra a boca que eu a encherei, diz o Senhor. Então, nós precisamos ter coragem e ousadia para pregar. Se você sente a chamada para o ministério da pregação, irmão, vai para cima. Vai em frente. Tenha fé, tenha coragem, busque. Porque talvez a tua mensagem hoje, preguei 15 minutos só, pastor. Não tem problema. Daqui a pouco você vai pregar 50 e vai ser pouco para você. Você vai falar, puxa, se me desse 1h30, eu ia pregar 1h30, mas me deram só 40 minutos, que absurdo. Né, Daiane? Glória a Deus. Então, assim, não se preocupe, é assim, é evolutivo, é progressivo. E quanto mais nós pregarmos, mais o Senhor vai nos motivar, o Senhor vai nos inspirar e o Senhor vai nos capacitar, amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá agora para a parte mais prática, né, desse nosso preparo de pregação da palavra. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: o ser humano, ele possui um esqueleto, não é assim, irmãos? A Eloá tem 1 aninho e ela já está andando. Quando ela descobriu que ela andava, era mal barato, porque ela vinha assim, ela dava 1, 2 passinhos assim, ela se jogava e dava risada. Ela se exultava, né? Eloá é minha filha, né? De que tem 1 aninho. Então, os primeiros passos dela, ela rachava o bico, ela se dava risada, porque ela estava feliz, porque ela ficava de pé e conseguia andar. Então, existe um esqueleto que suporta o nosso corpo, ele sustenta o nosso corpo, né? E o sermão, irmãos, não é diferente. Se nós não tivermos uma estrutura que vá sustentar o nosso sermão, ele vai se tornar sem forma, confuso e só pode causar emoção, né? Pode até causar emoção, mas não vai cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Ele não vai trazer um efeito consistente. Né? Existem muitos pregadores que principalmente os avivalistas, né? Pastores itinerantes, não tenho nada contra, que Deus abençoe os pastores itinerantes, os evangelistas, mas geralmente eles têm ali, falam muitas coisas na mensagem, muitas palavras, muitas coisas, mas parece que estão desconectadas uma da outra, né? Começa falando de Abraão e termina falando, sei lá, né? E vai lá para o Apocalipse falar das cartas lá às 7 igrejas da Ásia. Né? Então, assim, o esqueleto, né? Existe uma estrutura que vai o quê? Facilitar o desenvolvimento do sermão, irmãos.
ter uma estrutura. Por isso que eu acho assim que é importante para nós pregadores termos o tempo de dedicação para a preparação. O preparo é importante, né? Vai facilitar o sermão, e essa estrutura ela vai ter elementos imprescindíveis que vão nortear o que é a linha de pensamento do pregador. Na hora que você estiver pregando, se você tiver uma estrutura já definida, você vai ter um norte, você vai ter uma linha de norteamento da sua palavra, do seu raciocínio, do seu pensamento, e também os ouvintes irão conseguir acompanhar o teu raciocínio. Eles não vão simplesmente ouvir palavras, né? Ouvir e dar glória a Deus, ouvir e dar glória a Deus, porque Jesus é bom, glória a Deus. Abraão teve fé, glória a Deus. Davi foi homem segundo o coração de Deus, glória a Deus, aleluia. Não, você vai ter o quê? Uma linha de raciocínio que vai nortear a sua mensagem que você vai pregar. Então assim, é obrigatório? Claro que não, irmãos. Eu creio ainda na inspiração de Deus, né? Eu creio que se você for cego, você consegue pregar a palavra do Senhor, né? Eu fui numa igreja, não sei se o Eduardo, lembra do Eduardo? Quando ele estava lá na chácara, ele estava indo numa igrejinha lá, e uma vez eu saí de casa e fui levar ele, estava tendo culto, e eu fiquei no culto. E o pastor era cego. Então o pastor, ele tinha um versículo, ele pediu para alguém ler o versículo, e ele começou a pregar. E ele começou a pregar a palavra do Senhor. Então assim, eu creio no poder de Deus para pregar a palavra. Mas, quando nós pregadores temos essa chamada, nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais. Então aqui eu quero compartilhar sete elementos, 7 pontos que são imprescindíveis para a preparação do seu sermão, amém? Glória a Deus. Então o primeiro aqui é o tema. O tema, ele não é obrigatório, tá? Existem palavras, eu já ministrei, já preguei palavras que eu até dei o tema na mensagem, mas eu não citei o tema na hora da pregação. Na hora da exposição do sermão, eu não citei o tema. Então, assim, o tema, ele é importante, mas ele não é obrigatório, né? Porque o tema, o que vai acontecer com o tema? O tema, ele é para que o ouvinte, irmãos, ele possa ter uma ideia do que você tem a falar, né? O ouvinte, ele vai ter uma ideia do que realmente estará adentrando no sermão. Então, por exemplo, tem alguns temas que me ajudam. Por exemplo, nesse sermão, nessa pregação que eu fiz na segunda, existia a campanha, né? Era uma campanha, era um tema já pré-definido, já pré-estabelecido. O tema era restaurando o altar de Deus. Esse era o tema da campanha lá da igreja. Então me deram esse tema. Então qual foi o tema da minha mensagem? O tema da minha mensagem foi o altar de Jeroboão. Era como se fosse o título da mensagem para mim. Mas o tema restaurando o altar de Deus, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque, irmãos, você não sabe como foi difícil pregar sobre Jeroboão. Porque Jeroboão foi um rei mau. Jeroboão, a mensagem já começava assim com um homem de Deus profetizando contra o altar que Jeroboão levantou. Qualquer dia eu prego essa mensagem aqui, foi uma mensagem muito abençoada. Mas eu falei tanto de Jeroboão para eu introduzir o tema, para eu introduzir o exemplo ruim que foi Jeroboão, a motivação errada, a maneira errada, o propósito errado que Jeroboão fez quando ele edificou o altar em Betel, que o tema da campanha, o tema da mensagem foi para mim extremamente importante. Eu não sabia, eu não via a hora de
chegar no tema. Porque eu estava falando de Jeroboão, mas quando eu falei, irmãos, eu falei de tudo isso, por quê? Porque é restaurando o altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pude aplicar, restaurando o altar do arrependimento, restaurando o altar da devoção, restaurando o altar da santidade. Então, essa foi uma aplicação muito, muito, muito boa, assim, que os irmãos gostaram, depois de uma carga de Jeroboão. Irmãos, se um dia vocês quiserem pregar sobre Jeroboão, depois eu vou disponibilizar o meu esboço, para vocês verem como não é fácil, né? Eu gosto de falar de Jesus, viu, irmão? Eu gosto de falar das bênçãos, eu gosto de falar de anjo, falar de Jeroboão, falar de Leviatã, vocês me colocam em cada enrascada, misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Então o tema é muito simples, né? O tema é importante, é simples, é legal, é gostoso dar tema. Porque o tema ele vai te dar um norte, ele vai te dar um rumo. As pessoas ouvem o tema e elas fixam. E também depois você pode publicar no YouTube e dar o tema para a mensagem, né? Porque eu tive algumas dificuldades, né? Com o Elton, por exemplo, que quando pregou, ele não deu tema na mensagem, e aí eu tive que me virar nos 30 e colocar lá um novo nascimento, alguma coisa assim que foi o tema da mensagem dele. Mas é importante dar o tema. Depois, o texto base. O texto base, o nome já diz, base, né? O texto, a Bíblia deve ser, irmãos, a base do sermão. A palavra de Deus, ela precisa ser a autoridade, é a fonte. É quando você chega no púlpito, você tem que abrir a Bíblia. Amém, irmãos? Abrir a Bíblia. Eu tenho aqui tudo no meu esboço. Eu não preciso nem abrir a Bíblia. Está tudo aqui. Inclusive os versículos que eu vou ler durante a minha pregação, está aqui no meu esboço. Mas quando você chega no púlpito, você precisa abrir a Bíblia. Por quê? Porque isso traz a autoridade, a fonte de autoridade da sua pregação. Sabe, você não pode simplesmente falar assim, irmãos, hoje eu estou aqui, o Senhor me trouxe aqui para falar sobre o amor. O amor é lindo. Lá em 1 Coríntios 13, diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Não, irmão. Você precisa falar um texto, você precisa abrir, precisa ter um ponto de partida, você precisa ter algo que vai endossar a autoridade. Irmão, abre aí a tua Bíblia, é a tua Bíblia mesmo que está aí na tua mão. Os ouvintes, quando eles abrem a Bíblia, eles entendem que aquilo que você vai falar vem de Deus, irmãos. Por isso que é muito importante o texto base. O texto vai ser a base. Pastor, mas eu quero falar de uma pregação temática. Eu vou usar muitos versículos, muitos textos. Eu vou usar várias coisas para falar aquilo que eu tenho para falar. Mas mesmo assim, você precisa encontrar um texto base que você vai nortear o seu sermão. O texto base, ele não pode ser muito longo, né? Por exemplo, esse do Jeroboão, eu não podia ler o texto todo, porque era um texto longo, que ia tomar muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 2 versículos que falava sobre o altar. A leitura do início já foi a leitura da profecia contra o altar. Então, meio que ficou desconexo, mas não precisava ter conexão naquele momento. O que precisava ter era a autoridade que sai da palavra do Senhor. Então, encontre o texto base. Às vezes você quer falar de um tema, mas você precisa ter um texto base. Amém? Depois, em terceiro lugar, é a introdução. A introdução, ela se a gente começar bem, irmãos, começar bem é provocar e despertar, provocar o interesse e despertar o que? A atenção dos irmãos. Né? Há quem diga que você ou ganha ou perde os seus ouvintes nos primeiros 5 minutos da sua mensagem. Se nos primeiros 5 minutos você começar desanimado a sua palavra, a sua pregação, certamente
os teus ouvintes vão estar desanimados também. Você perde, aí você vai estar pregando e você vai ver os irmãos bocejando. É normal, viu, irmãos? Às vezes os irmãos vêm cansados do serviço, vêm correndo, né? É normal o cansaço, mas o cansaço em excesso, ao ponto de tirar a atenção das pessoas, isso é sinal de pouco entusiasmo na sua introdução. Não despertou interesse. Porque quando desperta o interesse, a pessoa ela quer prestar atenção, ela regala o olho, né? Que nem o Elton regalou agora. Ela regala o olho porque ela quer entender aquilo que vai ser dito. Eu costumo dizer que a introdução do sermão é a pista de decolagem do avião, né? O avião, não sei se vocês já andaram de avião, né? Mas o avião, quando você entra no avião, que fecha as portas, tudo, ele começa a taxiar, né? Ele começa a fazer as manobras dele assim, bem devagarzinho. Ele vai bem devagarzinho, ele começa a andar ali, né? Ele vai andando devagarzinho ali na pista, tal, e começa a fazer umas voltas, começa a fazer umas curvas. Aí, de repente, ele pega uma reta. E essa reta, ele começa a acelerar. E ali ele começa a pegar velocidade, ele começa a pegar força, e ele liga as turbinas, e ali ele começa a pegar uma velocidade que, de repente, você gruda na poltrona, porque o bichão começa a voar, né? Ele sai do chão e começa a voar, e aí vai embora, né? E aí voa alto. Assim é a introdução de um sermão. Se você não conseguir acelerar no momento certo, você vai perder os teus ouvintes. E você vai ver alguém mexendo no celular, você vai ver alguém levantando para ir beber água, você vai ver alguém levantando para ir no banheiro. Quando o sermão é bom, irmão, mas nem para ir no banheiro o povo não vai. Ele vai ficar ali, as pessoas vão ficar ali com o olho arregalado, recebendo aquilo que Deus está entregando através da minha vida e da sua vida. Amém? Então, fazer uma introdução não é fácil. Às vezes, a minha introdução é a última coisa que eu consigo fazer. Como, por exemplo, esse de Jeroboão. Eu fiz a mensagem inteira, falei, a mensagem foi fácil falar. É fácil falar de santidade, de arrependimento, de devoção. É fácil falar. O que eu queria falar, é fácil falar. Mas a minha introdução para falar de Jeroboão, eu tive que suar a camisa. Eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que estruturar alguns pontos da história de Jeroboão, eu tive que estabelecer um contexto geral para explicar em que situação estava aquele texto que eu estava lendo, aquela situação de Jeroboão. Tive que falar sobre Salomão, eu tive que falar sobre o filho de Salomão, Roboão, eu tive que falar sobre a divisão do reino. Eu dei um contexto geral, depois eu dei um contexto imediato. Por que aquele homem de Deus estava profetizando contra o altar? Porque Jeroboão, ele edificou aquele altar com a motivação errada, da maneira errada, e também com o propósito errado. Então eu tive um contexto geral, um contexto imediato. E aí, aquele homem de Deus, aquele profeta, ele veio e profetizou sobre o altar. E uma palavra profética, ele também precisa ter um contexto profético. Então eu também tive que encontrar nas palavras daquele homem de Deus, daquela profecia contra o altar, o contexto profético que aquela palavra traria, que era uma questão de Jesus, que ele falava do filho, um filho de Davi, né? Quem é chamado de filho de Davi, né? Jesus, né? Então era uma tipologia, né? Josias, Josias, acho que é Josias, e o nome Josias também significava Deus traz salvação. Então tinha um contexto profético ali, né? Também o Jeroboão, ele estendeu a mão para mandar prender o homem de Deus, e naquele momento a sua mão ficou seca, a sua mão ficou atrofiada, ela secou. Então ali existia um contexto profético, que aquele homem de Deus depois clama a Deus e a mão do rei é restituída. Mas Deus restituiu o altar, Deus restituiu a mão de Jeroboão, mas o altar ficou ruído, ficou rachado, porque parte da mensagem profética, o sinal era, o altar se fenderá, e assim já se derramará no chão. Então, só na minha introdução eu tive contexto geral, contexto imediato e contexto
profético. Então, a minha introdução deu mais trabalho do que a própria aplicação do texto. Mas foi o que preparou o coração dos irmãos para receberem uma palavra de exortação, de santidade, de reflexão. Amém? Depois que vocês têm a introdução, né? A introdução ela não precisa ser feita na ordem, né? Que eu estou falando. Às vezes o tema vem no final também, né? Às vezes o texto vem no final, né? A ordem em si não importa, né? Mas o que é importante é que você tenha todos esses elementos no seu esboço, no seu preparo. Aí nós temos uma palavrinha, já estou terminando, chamada proposição. Tenho mais 5 minutos, que ainda está no meu horário. Proposição. A proposição, irmãos, é a alma do sermão. A proposição é exatamente na proposição que o pregador recebe a mensagem que vai ser pregada. Então, a proposição é o porquê, é a alma da mensagem. Então, a proposição é algo que vai te dar a ideia principal, né? É a essência do assunto que será tratado. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa em mente agora. Não me vem nada em mente. Mas nós ainda vamos falar muito sobre a proposição, tá bom? E aí depois temos a argumentação, que é o texto, que é a aplicação daquilo que você está pregando, né? Então a argumentação é a parte principal do sermão, ou seja, é onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem, ordenado de uma forma lógica e precisa, né? Geralmente nós podemos relacionar por tópicos e relacionar alguns versículos para embasar aquele seu tópico, como eu falei aqui no caso de Pedro. Então, cada versículo embasou o quê? Um tópico. Então, o primeiro tópico foi: o pregador deve estar com Jesus. O segundo, o pregador deve falar como Jesus. E terceiro, o pregador deve falar em nome de Jesus. Então, essa foi a estrutura do meu sermão, foi a minha aplicação, a minha argumentação baseada em textos bíblicos. Geralmente, três pontos estão excelentes e não precisa de mais. E, por último, a conclusão. A conclusão é o quê? É a parte final. A conclusão é a pista de pouso, né? O avião subiu, decolou, voou e agora tem que pousar, né? Então, também uma conclusão desanimada, ela pode deixar os seus ouvintes desanimados. Eu estou correndo aqui porque já deu aqui 47 minutos e a minha bateria aqui do notebook já se esgotou. Eu vou encerrar aqui para não perder a mensagem que a gente está gravando. Tá? E o último ponto também, depois da conclusão, que não é obrigatório, é a questão do apelo. O apelo trata-se de um esforço feito pelo pregador para alcançar a consciência e o coração. O apelo é o quê? É os frutos da sua pregação. Amém? Glória a Deus. Espero que essa mensagem pode te dar aí um norte para que você possa iniciar aí o seu preparo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.